Fala pessoal, Wilson Carvalho aqui da Aceleradora Empresarial. Esse é o nosso podcast número 6 da série Empresa de Resultados, trazendo hoje o tema Aprenda a contratar a pessoa certa para cada setor da sua empresa. Caso você não tenha assistido o nosso último podcast, dá uma olhada no link logo acima que eu vou disponibilizar, mas não esquece de ir lá e conferir. Quero lembrar que nós aqui da Aceleradora Empresarial temos como missão ajudar micro, pequenos e médios empresários a saírem do operacional da sua empresa e irem para o estratégico, reestruturando-a para uma cultura de resultados. E para isso, o primeiro passo é, sem dúvida, aprender a contratar as pessoas certas para os lugares certos. Jamais você irá conseguir sair do operacional e criar uma empresa com uma cultura de resultados sem isso. E o motivo é óbvio. São as pessoas que fazem a empresa acontecer. Não são os processos, não são os sistemas, os RPs, nem as metas, não são as planilhas, nem os planos de ação. Tudo começa com as pessoas certas. E hoje eu vou te dar algumas orientações de como você deve escolher a pessoa certa para cada setor, indo desde a divulgação da vaga até a escolha. E você já sabe que aqui o conteúdo é de qualidade, simples e direto ao ponto. Por isso, já deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, aperta o cinto e fica comigo até o final. Em primeiro lugar, eu quero te chamar a atenção para a questão da facilidade de entrada de um candidato na tua empresa, no processo de entrada do candidato. Eu tenho visto por aí algumas pessoas ensinando você tem que dificultar a entrada, o candidato tem que valorizar o processo. Eu particularmente não concordo com essa generalização. Do meu ponto de vista, dependendo do porte da tua empresa, os benefícios que ela dá aos colaboradores, vai desde um vale alimentação até investimento em treinamento, em desenvolvimento pessoal e profissional, e do perfil de profissional que você está tentando conseguir, isso não vai passar de um charme e de uma certa pedância na visão do candidato. Veja bem, não faz nenhum sentido você ter uma empresa que oferece o mínimo do mínimo para o seu colaborador e você montar um baita processo de recrutamento e seleção. Sabe o que vai acontecer? Esse candidato ele vai gerar uma grande expectativa na tua empresa devido ao processo, ele vai se encantar com esse processo, tá? E na hora do vamos ver, na hora H, ele vai parar e vai pensar, mas essa empresa ela não dá os benefícios, não me dá esse benefício, não me dá aquele outro, e ela cobra como se fosse uma multinacional. Tô fora. Esse é exatamente o comportamento que esse colaborador vai ter caso ele seja contratado. O certo é você estruturar seu processo dentro da realidade da sua empresa. Os salários, os benefícios, o porte do profissional que você quer conseguir. Não que você irá aceitar qualquer um. Não se trata disso. Mas óbvio que se você, por exemplo, quer contratar um diretor financeiro pagando um salário mínimo, você acha que irá atrair qual nível de candidatos? É disso que eu estou falando quando eu falo de aumentar ou diminuir a exigência durante o processo de seleção. Em segundo lugar, para com essa mania de contratar gente confiando em indicação de amigos, mesmo que sejam empresários. É o que eu mais vejo. O cara está precisando de um colaborador para uma determinada função, aí liga para uns 5, 6, 7 amigos, pede indicação, pede alguns currículos, aí o cara tem uma empresa que é um verdadeiro caos e não sabe o porquê. Cara, você contratar pessoas por indicação de amigos é a maior furada.
Primeiro, porque o que é bom para alguém não significa que vai ser bom para você. E segundo, normalmente essas pessoas vão mandar currículo de amigo, às vezes até de parente, às vezes de alguém que ela está devendo algum favor. Aí você vai ter dois problemas. Um é a pessoa saber a intimidade da tua empresa e levar para o teu amigo, e aqui eu coloco entre aspas, porque às vezes não é amigo coisa nenhuma. E segundo, você ainda pode gerar um ressentimento na hora da demissão dessa pessoa, que certamente vai acontecer. Ainda tem casos em que o empresário nem faz a demissão, ele segura o colaborador na empresa porque ele não quer se ressentir com o amigo. Às vezes deve um favor. Então, nunca contrate alguém que você não possa demitir. Tá? E é como eu digo, cada empresário, no fundo, a grande verdade é, cada empresário tem a empresa que merece. Então, meu amigo empresário, minha amiga empresária, fuja de tudo isso. Você monta um processo de recrutamento e seleção adequado à sua empresa, dentro do que nós já falamos. Um processo de seleção simples, por exemplo, ele precisa ter apenas as seguintes etapas: a divulgação da vaga, a triagem dos currículos, a entrevista coletiva com os candidatos, mais a aplicação de um formulário de autoavaliação, a entrevista individual com o superior imediato desse candidato e o dono ou os donos da empresa, e finalmente, depois de escolhido o finalista, nós temos a etapa de 45 dias, os primeiros 45 dias de experiência. Aí sim você pode, dentro de um processo desse, ir afunilando. Aí eu entendo a questão de gerar dificuldade. Ou seja, você pode receber 300 currículos, tá? E a partir deles você escolhe 50, que na etapa seguinte passam para 25 candidatos, que na etapa seguinte passam para 12 candidatos, e assim por diante, até você chegar ao finalista. Bom, eu queria pontuar algumas coisas com respeito a cada etapa que eu acho que são importantes de você saber. Divulgação da vaga. Você faz usando plataformas como Instagram. Cada cidade, normalmente toda cidade, todo estado tem os grupos de Instagram próprios para a divulgação de vagas de emprego. Você pode também usar grupos de Facebook, você pode usar o LinkedIn, os grandes headhunters, os caçadores de talentos aí das grandes empresas, fazem muito uso aí do LinkedIn. Não basta você criar uma arte, ou pedir alguém para elaborar uma arte com a descrição e os pré-requisitos ao cargo, junto com o endereço de e-mail para o qual os candidatos deverão enviar seus currículos, e uma data limite de envio. Arte feita, é só você enviar nessas plataformas e aguardar até a data que você estipulou. Depois disso, é você acessar a sua caixa de e-mail e você abrir cada currículo e analisar. Analisar pontos como a idade do candidato, o tempo em que ele permaneceu em cada empresa e o que ele fazia especificamente em cada uma delas, e o seu nível acadêmico, seu nível técnico e acadêmico. Para mim, um dos pontos principais é o tempo de permanência desse candidato nas empresas anteriores, porque, ao meu ver, é um candidato com o perfil que eu chamo de pula-pula. Ele é indício de três coisas. Ou esse candidato é alguém extremamente instável, que sai da empresa por qualquer proposta que seja minimamente melhor do que a empresa atual onde ele está, ou ele é ruim de se lidar, pode até ter um nível técnico muito bom ou suficiente, mas é uma pessoa que em algum aspecto é difícil de se lidar, ou realmente ele não tem a devida competência técnica e acaba sendo demitido da empresa na primeira oportunidade. O importante é você, empresário, não se confiar apenas no currículo. Eu já passei essa estatística no podcast anterior, mas eu vou repetir aqui. No Brasil, 87% das demissões elas ocorrem por questões comportamentais e não por uma questão de nível técnico. Então, a pessoa, na maioria das vezes, tem o nível técnico adequado, mas
comportamentalmente ela não está alinhada com o que a empresa necessita. Fez a triagem dos currículos, separou os candidatos que vão para a etapa final, agora é você agendar uma entrevista coletiva com todos eles. Eu sugiro que você faça ela, ou obviamente só tem duas formas, ou você vai fazer essa entrevista da forma presencial, aí você vai organizar um espaço na sua empresa para receber esses candidatos, tá? Algo que gere conforto, né, para recebê-los, ou você pode aproveitar esse momento em que nós estamos aí mais acostumados com o mundo online, com o mundo virtual. Você pode agendar essa entrevista coletiva numa sala online. Plataforma é o que não falta. Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, são apenas algumas das inúmeras que tem. Bom, essa etapa você vai dividir em 4 momentos. No primeiro momento, você vai falar sobre a empresa, tá? Vai contar a história da empresa, como é que ela começou, qual é a missão dessa empresa, qual é a visão dessa empresa, os valores, quais foram as conquistas, né, que vocês tiveram ao longo dos anos de existência, o que é que vocês almejam. É uma etapa para você realmente vender sua empresa para o candidato, para que ele realmente, né, se apaixone ali pelo propósito da tua empresa. Tá? No momento 2, você vai falar especificamente sobre o cargo e a função que a pessoa irá exercer, seja o mais detalhista possível, tá bom? No momento 3, você vai dar 3 minutos para cada um dos candidatos se apresentarem. Eles vão falar o nome completo, falar sobre o último emprego deles, quanto tempo eles ficaram, o que eles faziam nesse último emprego e por que eles saíram. Então, você dá para cada um 3 minutos para falar sobre isso. Ao final, você aplica um questionário. Eu sugiro que você monte ele online, tá? O Google permite isso, por exemplo. Você cria um formulário online e aí você manda o link dele ou no WhatsApp individual de cada candidato. Você pode criar uma linha de transmissão no WhatsApp com todos eles, ou pode criar um grupo e aí você envia ou para todos de uma vez ou individualmente. Esse questionário de autoavaliação, você vai pedir para que ele se autoavalie, dando notas, por exemplo, de 1 a 10, em vários quesitos que você escolheu e que são importantes saber. Por exemplo, como candidato a gerente financeiro, é importante você saber se a pessoa sabe fazer contas a pagar, contas a receber, a conciliação bancária. Então, essa pode ser uma das perguntas e ele se pontuar de 1 a 10 nisso. É importante você saber se a pessoa sabe usar pelo menos as funções mais usadas, né, na gestão administrativa financeira, as funções do Excel. Então você pode, cada função você transformar em uma pergunta e colocar a pessoa para responder também sim ou não. Nesse caso, ao invés de ser uma nota de 1 a 10, ela vai simplesmente dizer se ela sabe ou não sabe usar a função. É importante também você saber se a pessoa tem intimidade, se ela sabe calcular algumas das informações típicas do setor financeiro. Informações como taxa de juros, desconto simples, percentual de inadimplência, valor médio. Então, cada função dessa você também pode transformar numa pergunta, num quesito lá do seu questionário de autoavaliação. E nesse caso, de novo, ao invés de ser uma nota de 1 a 10, você simplesmente dá a opção dela dizer se sabe ou não sabe calcular essa informação. Tá? Você pode também acrescentar critérios como liderança, planejamento. Vai muito do que você precisa que o colaborador tenha, né, as habilidades que ele deve ter para assumir a função. Certo que algumas dessas habilidades vão ser desenvolvidas ao longo da carreira, por ninguém é 100%, ninguém é perfeito. Ah, Wilson, mas o cara pode mentir, ele pode acabar se supervalorizando na autoavaliação. É verdade, mas você tem 45 dias de experiência com ele para descobrir isso. O certo é que se em 45 dias ele não se comportar como ele falou no questionário de autoavaliação e nas entrevistas,
esqueça. Dificilmente ele irá fazer o tipo de entrega que você e sua empresa precisam. Bom, depois de analisar a fala de cada candidato, a apresentação de cada candidato e o resultado das suas autoavaliações, vocês vão escolher aqueles que irão para a última fase, que é uma entrevista individual com o superior imediato e com o sócio ou os sócios da empresa. É importante que essas duas figuras estejam presentes nessa etapa. A regra aqui é que você conduza essa reunião, conduza essa apresentação individual, perguntando mais sobre a pessoa do que sobre o profissional. Eu vejo muitos empresários gastando tempo precioso, que é dessas entrevistas, para fazer perguntas como: que horas que tu entrava, que horas que você saía, o que é que você recebia lá da outra empresa de benefício, quanto é que você ganhava, como eram lá seus chefes. A sugestão que eu te dou é você começar perguntando: fulano, me fala quem é você. E aí você deixa claro que quer saber sobre a pessoa e não sobre o profissional apenas. Porque o profissional ele é apenas um aspecto de um todo, que é o indivíduo. E aí, ao falar sobre ela, muitos pontos serão entregues sem que ela perceba. Ela pode, por exemplo, mostrar para você, dentro da narrativa dela, se ela dá valor à família, se ela dá valor a amizades, se é uma pessoa caseira, se é uma pessoa responsável, se é uma pessoa que já está no 5º casamento. Isso aí, por exemplo, já pode te dar um indício de que é uma pessoa instável emocionalmente, tá? Se é uma pessoa de fé, e pode ser que em algum momento ela solte algo que seja crucial para você ou escolher ela para ser a pessoa que vai para os 45 dias de experiência, ou se você já vai eliminar ela ali do processo de seleção. É importante também você descobrir de alguma forma se essa pessoa já fez o tipo de entrega de resultado que você está precisando. Por exemplo, você precisa de um gerente financeiro que entre na sua empresa e estruture do zero todo o setor com todas as rotinas próprias: contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, conciliação de cartão de crédito, tesouraria. Então você precisa perguntar e conferir se a pessoa já fez isso em outro local, ou seja, se ela já estruturou tudo isso do zero. Então você, dentro da entrevista, você pergunta: e aí, fulano, como é que você fez isso lá na outra empresa? E aí o candidato vai responder: olha, eu fiz isso com a Maria, com o João, e aí nós fizemos assim, nós fizemos assado. Depois da entrevista, você vai procurar essas pessoas na empresa em que o candidato trabalhou e você vai entrar em contato com elas e vai falar a verdade: olha, eu tô aqui num processo de seleção, acho que encontrei um candidato que vai corresponder ao que eu estou precisando, mas eu gostaria muito de lhe ouvir porque o candidato é fulano que trabalhou com você. Como foi o trabalho de vocês? E aí você vai comparar a narrativa dessas pessoas com o que o candidato lhe disse no momento da entrevista individual. Depois de tudo isso, a gente chega à etapa final, que é você escolher o finalista que vai começar aí os primeiros 45 dias de experiência. Empresário, se você souber aproveitar bem esses 45 dias, você vai saber exatamente se o candidato em questão é ou não a pessoa que você tanto busca para o cargo. Basta você acompanhar ele bem de perto, fazer pequenos testes sobre as habilidades que você está buscando na pessoa. Por exemplo, no caso do nosso gerente financeiro, você tem que fazer testes para saber se a pessoa sabe realmente operacionalizar rotinas como contas a pagar, contas a receber, tesouraria, conciliação bancária. Se essa pessoa vai ter a iniciativa de fazer um levantamento das projeções de receita e de despesas dos próximos meses. Afinal de contas, esse é o GPS de qualquer gestor financeiro para uma tomada de decisão, e etc. Você vai fazendo pequenos testes com ele para ver como é que ele responde a esses testes. Após 45 dias, se o comportamento dele mostrar que ele não é bem o que ele narrou nas entrevistas e na autoavaliação, esqueça
dificilmente esse candidato vai corresponder à sua expectativa se ele for contratado. Então você não renova o processo por mais 45 dias e começa tudo de novo. Ah, Wilson, mas é chato isso. Ah, Wilson, mas eu não tenho saco para fazer isso. Meu amigo, no Nordeste tem um ditado que diz que rapadura é doce, mas não é mole. Ou seja, você quer sentir o gostinho bom, então você vai ter que fazer força para morder. É isso, ponto. Para finalizar, não esqueça de duas coisas. Primeira, seja lento na contratação. Se preciso for, refaça ela quantas vezes forem necessárias, mas seja rápido na demissão. Segundo, funcionário ruim, empresa ruim. Funcionário mais ou menos, empresa mais ou menos. Funcionário excelente, empresa excelente. O certo é que os resultados da empresa vão vir através dos seus colaboradores e da sua pessoa. E é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. Próxima quarta eu estarei de volta trazendo mais um tema que certamente irá te ajudar a acelerar os resultados da tua empresa. Não esquece de deixar aquele joinha, seguir nosso canal aqui no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações futuras. Nos sigam também lá no nosso Instagram, o @aceleradora empresarial. Forte abraço, valeu!